Olá, classe, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um estudo de 2 Coríntios e vamos orar para que Deus venha falar aos nossos corações nesse tempo, nesse estudo muito abençoador que o estudo de hoje. Senhor, muito obrigada mais uma vez estar aqui, Senhor, gravando essa aula para Senhor, aquelas pessoas que querem aprender mais de Ti, Senhor. Pai, usa-me, Senhor, sou teu instrumento, ó Pai, que o exemplo de Paulo, Senhor, as coisas que ele passou e que ele escreveu, venha nos ensinar, Senhor, para vivermos no nosso dia a dia. Senhor, toma-me em tuas mãos, em nome de Jesus que eu oro. Amém. O assunto da lição de hoje é o segredo de uma vida vitoriosa. Quem quer saber esse segredo? Eu quero, né? A gente até às vezes sabe, mas precisamos pôr em prática, né? 2 Coríntios 2, 12 a 14, que é o nosso texto, fala assim: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Vou parar aqui, não vou ler o versículo 14 todo, não, tá? Que até que só o nosso estudo. O apóstolo Paulo, no nosso último estudo, nós vimos que ele estava fazendo a sua defesa, né? Diante das acusações que ele recebeu, né? Ele foi acusado de ser um apóstolo sem credencial, as acusações atingiram o seu caráter, sua apostolicidade e o seu ministério. Vamos considerar o versículo 12 e 13 como introdução e a gente vai destacar alguns pontos. Primeiro ponto, Paulo, ele era um pregador comprometido com o evangelho, né? Tá no versículo 2, 12a que eu acabei de ler. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor havia me aberto uma porta, então ele era comprometido com o evangelho. Ele era fundamentalmente um pregador. Foi com esse propósito que ele chegou em Troade. E esta era uma importante cidade portuária. E dessa cidade, Paulo, ele ouviu o chamado de Deus para passar a Macedônia, está lá em Atos 16, 9. E essa cidade foi a porta de entrada do evangelho na Europa. Segunda coisa que a gente pode ver aqui é que Deus é quem abre portas para o evangelho, tá? No versículo 12, mesmo que eu li. Deus que abriu aquela porta para ele. Em Troade, uma porta se lhe abriu no Senhor para a pregação do evangelho. É Deus quem abre portas para o evangelho e também abre os corações para o evangelho. Atos 16, 14 diz assim: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Havia uma população romana cosmopolita em Troade, reforçada por peregrinos em viagens demoradas, distante de seus lares, de todas as partes do mundo. Além disso, havia liberdade total para Paulo falar e muitos estavam dispostos a ouvir. Pregadores pregam e ouvintes ouvem, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Paulo já tinha ido a Troade durante a sua segunda viagem missionária, está lá em Atos 16, 8. Mais tarde, ele passou uma semana em Troade, também em Atos 26. E já perto do fim de sua vida, deu instruções a Timóteo para trazer sua capa que estava na casa de Carpo em Troade. Está em 2 Timóteo 4,13. Terceira coisa, os pregadores estão sujeitos a grandes angústias no ministério. Está no versículo 13. A gente acha, né, que, tudo bem, Paulo era um grande pregador, mas ele diz aqui, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Então, o pregador também está sujeito a angústias no ministério dele. Ele estava diante de uma porta aberta para o evangelho, mas mesmo assim ele se ausentou de Troade e foi para Macedônia, porque ele não encontrou ali Tito, que ele precisava encontrar Tito para receber notícias da igreja de Corinto,
né? E ele estava ansioso para saber qual foi o resultado dessa visita, se a igreja tinha acolhido as determinações apostólicas dele. Paulo, ele mais uma vez demonstra o seu grande amor pela igreja de Corinto, e Deus o consolou. Porque quando Tito chega e traz as boas notícias que ele queria sobre a submissão e o amor da igreja de Corinto a ele. Isso está lá em 2 Coríntios 7, de 5 a 7. Agora, o apóstolo vai dar um suspiro aliviado, né? E ele vai dar um intervalo entre o que ele vinha falando e agora ele vai entrar com um outro assunto e ele só vai voltar a esse assunto que ele estava lá em 2 Coríntios 7, 5. Ele vai mudar de assunto. Os versículos 12 e 13 mostram um contraste proposital entre o tom negativo de incerteza e um tom positivo de ação de graça. Paulo estava incerto, ansioso, né, com dúvidas a respeito da igreja de Corinto, ansioso para encontrar Tito, mas aí quando ele encontra Tito, quando ele recebe as notícias, ele muda o tom e ele vai passar para um tom de gratidão, de ação de graças. Ele introduz agora a gloriosa doutrina da nova aliança e passa a falar sobre as marcas de uma vida vitoriosa. Vamos ver algumas marcas que ele fala. No versículo 2, 14a, ele diz assim: graças a Deus. Uma das marcas do cristianismo é um otimismo indestrutível. Paulo muda de uma narrativa deprimente para um alegre hino de louvor. Ele estava muito angustiado em Troade, seu coração estava perturbado, ele estava ansioso para receber notícia da igreja de Corinto, mas mesmo sacudido por esses sofrimentos avassaladores, brota da alma de Paulo um hino de louvor a Deus. Uma marca inconfundível do cristianismo radical é uma vida cheia de gratidão, mesmo em meio a provações e dificuldades. É uma espécie de otimismo indestrutível. Vemos isso no livro de Atos, em que há uma nota de triunfo que vai do início ao fim, apesar dos perigos, dificuldades, perseguições, riscos que os cristãos primitivos enfrentaram. Essa mesma nota de ação de graças se reflete nas cartas de Paulo e também nas de João, Pedro e Tiago. A vida cristã é vitoriosa, apesar das circunstâncias adversas. Apesar de tudo, devemos dar graças a Deus. É Deus quem dirige o nosso destino. É Ele quem trabalha para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não existe acaso, coincidência, nem determinismo. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, permita ou tenha um propósito. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. O cristianismo não é se render resignadamente a um destino implacável e nem suportar heroicamente o sofrimento como se ele fosse inevitável. O cristão não cultua o sofrimento e nem tem prazer na dor. Ao contrário, o cristão glorifica a Deus no vale da dor, porque sabe que as rédeas da sua vida estão nas mãos de Deus. Isso é muito importante saber isso, né? Vemos na Bíblia várias histórias que mostram isso, né? Esse otimismo, essa gratidão. Josafá, ele era um ilustre rei de Judá. Uma vez, ele foi cercado por 3 nações confederadas. Os inimigos estavam armados até os dentes e já estavam acampados ao redor de Jerusalém, prontos para atacar o reino de Judá. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Decretou um jejum e conclamou o povo a confiar em Deus. O rei reconheceu que não tinha forças nem estratégia para enfrentar aquela multidão que vinha contra ele, mas pôs seus olhos em Deus. Por orientação divina, mesmo sob esse clima de ameaça, os cantadores começaram a cantar e dar louvores a Deus.
Tendo eles começado a cantar louvores a Deus, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. Essa história está em 2 Crônicas 20, de 1 a 22. Se você conferir lá, você vai ver que o exército de Deus, ele não precisou lutar. Os outros exércitos se atacaram entre si. Deus faz essas coisas. Então, aqui não está dizendo que nós não vamos ter medo, nós não vamos ter dúvidas. Está dizendo aqui, Josafá teve medo. Mas a grande diferença é que quando a gente tem medo, a gente coloca a nossa confiança no Senhor. Nós colocamos nossos olhos no Senhor e o louvamos apesar de. Isso que faz a grande diferença. Jó, ele depois de perder toda a sua fortuna, ele também perdeu num único acidente toda a sua família, todos os seus 10 filhos. Um terremoto matou os seus filhos e uma avalanche inundou a alma dele com uma profunda dor. Mas ele, mesmo coberto de cinzas, ergue-se do profundo do vale e exclamou vitorioso: o Senhor nos deu, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava com dor? Estava. Sofrendo? Estava. Mas ele, na hora do sofrimento, ele elevou o seu pensamento a Deus e o louvou. Paulo e Silas também viveram uma situação assim em Filipos, quando eles foram presos. Eles tinham sido açoitados em praça pública, jogados no cárcere interior, com os pés acorrentados e as mãos atadas. O futuro parecia incerto, não havia ninguém que pudesse interceder por eles, junto aos políticos, né? À meia-noite, em vez deles estarem murmurando contra Deus ou gemendo de dor, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Gente, eles tinham sido açoitados. E não é um açoitezinho. São 39 açoitadas de um açoite que cortava as costas dele. Eles foram jogados ali, amarrados. Não receberam nenhum tratamento nas suas feridas. Mesmo assim, eles com dor, porque eles estavam com dor, eles estavam abatidos, mesmo assim, eles escolheram orar e cantar louvores a Deus em vez de reclamar. E sabe o que aconteceu? Aquelas orações, louvores, encheram a prisão. Deus mandou um terremoto que sacudiu a cadeia, abriu as portas e quebrou as algemas dos prisioneiros. O carcereiro converteu-se a Cristo e aquela situação de aparente fracasso transformou-se num cenário de gloriosa vitória. Essa história está em Atos 16, de 19 a 34, se você quiser conferir. Em toda e qualquer circunstância, o crente pode erguer-se das cinzas e exclamar: graças, porém, a Deus. O sofrimento a gente não entende, mas ele é o método pedagógico de Deus para nos ensinar verdades celestiais. Por isso, Paulo diz que podemos nos gloriar nas próprias tribulações. Romanos 5, 3 e 4 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Você pode ver as pessoas mais resistentes, mais lutadoras, são pessoas que sofreram, passaram por circunstâncias difíceis. As pessoas que foram privadas, mimadas, protegidas demais, quando elas têm que encarar uma situação difícil, elas não sabem encarar. Porque nós não aprendemos quando está tudo bem com a gente. A gente aprende no sofrimento, na dor. Outra marca do cristianismo é um sucesso constante. Está no versículo 14, né? No pedacinho do versículo 14. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Ele não diz que às vezes, não. Ele diz sempre. O triunfo do cristão é constante. A vida cristã não é uma descida ladeira abaixo, mas sim uma escalada gloriosa rumo à glória. Nós caminhamos para cima. Né? Paulo usa duas imagens para retratar o curso triunfal do Evangelho. A metáfora da procissão triunfal de um general romano
e a de uma oferta queimando num altar de sacrifício, enviando um aroma agradável a Deus. O pano de fundo desse texto parece ser o de um cortejo triunfal de um general romano que regressava à capital depois de uma campanha vitoriosa, exibindo os cativos capturados na batalha. Esse general, ele marchava pela cidade em uma longa procissão precedida pelos seus magistrados. Eles eram seguidos pelos trombeteiros, depois pelos espólios tomados do inimigo, seguidos pelo bezerro branco destinado ao sacrifício. Depois, aos cativos liderados pelo rei do país conquistado, os cativos, liderados pelo rei do país conquistado, e os oficiais do exército vitorioso e músicos cantando e dançando. E, por fim, o próprio general em cuja honra estava se fazendo a procissão. Paulo representa a si mesmo nesse texto como um dos soldados do general vitorioso, partilhando da glória de seu triunfo. De que maneira essa mensagem se aplica a nós? Jesus Cristo, nosso grande comandante supremo, ele veio a um território estrangeiro, que é este mundo, ele derrotou completamente o inimigo, que é Satanás, mas ele, em vez de matar os inimigos, ele deu sua vida para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Jesus Cristo ainda tomou para si os espólios da batalha, as almas perdidas sob a escravidão do pecado e de Satanás. Efésios 4:8 diz: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Colossenses 2:15 fala: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que vitória magnífica! Nosso Deus é o grande conquistador e nós engrossamos as fileiras de seu glorioso cortejo triunfal. O cristianismo que Paulo vivia era marcado por um sucesso constante. Mesmo diante de lutas avassaladoras, Paulo esteve sempre firme e constante na vitória. É Deus que nos conduz em triunfo. Graças a Deus que nos conduz em triunfo. A vitória vem de Deus. Não construímos o caminho do sucesso. Ele é aberto por Deus. Não são nossas estratégias nem nosso esforço que nos levam a triunfar, mas é Deus quem toma pela mão e nos conduz vitoriosamente. O poder não vem do homem, mas de Deus. A força não vem de dentro, mas do alto. A questão não é autoajuda, mas ajuda do alto. Nós vimos no exemplo do rei Josafá, eles nem tiveram que lutar. Então, a luta, a batalha, a vitória, é o Senhor quem dá. Nós vemos isso na história do rei Davi, quando ele era ainda rapaz e enfrentou o gigante Golias. Ele não lutou pela sua própria força, não conseguiu matar Golias pelas suas próprias estratégias, mas sim porque o Senhor estava com ele. É por meio de Cristo que somos conduzidos em triunfo. Nosso triunfo vem do Deus Pai por meio do Deus Filho. Não temos triunfo a partir de Cristo. Fora da esfera de Cristo não há vitória espiritual. A vida cristã é absolutamente cristocêntrica. Todas as bênçãos que possuímos estão em Cristo. Não somos conduzidos em triunfo por nosso conhecimento, piedade, virtudes ou obras. A única maneira de você ser aceito por Deus é estando em Cristo. O apóstolo João escreveu em 1 João 5,12: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. É constante o triunfo que temos em Cristo. Paulo diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. Está no versículo 14. Não? É graças a Deus que nos conduz em triunfo. Ele sempre nos conduz em triunfo. Essa vitória não é passageira, mas constante. É triunfo na alegria e no choro, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, na aprovação e na rejeição. Deus nos conduz em triunfo, mesmo quando nossos planos são frustrados. Paulo esperava Tito em Troade e não o encontrou. Tão angustiado ficou que partiu para a Macedônia a fim de encontrá-lo e assim buscar alívio para o seu coração. Nesse contexto de aparente derrota, porém, é que ele ergue o seu brado de triunfo.
Nem sempre o que planejamos prospera. Paulo queria ir para a Ásia e o Espírito de Deus o impediu, conduzindo-o à Macedônia. Está lá em Atos 16, de 6 a 10. Paulo queria ir a Roma para compartilhar com eles algum dom espiritual e confirmá-los. Está em Romanos 1,11, mas chegou à capital preso e algemado. Efésios 4,1 diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sua prisão, entretanto, motivou os crentes de Roma a pregarem com mais fervor. Abriu-lhe a porta da oportunidade para evangelizar a guarda pretoriana. Está em Filipenses 4,22, e ainda lhe possibilitou escrever cartas que têm abençoado o mundo ao longo dos séculos. Está em Filipenses 1, 12 a 14. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Em Jó 42, 2 diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O sinédrio judaico tentou impedir o crescimento da igreja, mas apenas acelerou esse crescimento. Os imperadores romanos tentaram destruir os cristãos com força descomunal, mas eles se multiplicaram. Maria Tudor tentou destruir o protestantismo na Inglaterra nos idos de 1553 a 558, mas apenas promoveu e espalhou os protestantes para outros lugares. A obra de Deus é indestrutível. Em Cristo, o nosso sucesso é constante. Deus nos conduz em triunfo, mesmo quando as pessoas intentam mal contra nós. Os falsos apóstolos queriam macular a honra e o apostolado de Paulo, mas esses obreiros impostores e fraudulentos foram desmascarados e o apóstolo saiu vitorioso. Os irmãos de José do Egito intentaram mal contra ele, odiando, desprezando, vendendo como mercadoria barata para o Egito, mas Deus o arrancou das profundezas da prisão e o pôs no palácio como governador do Egito e provedor do mundo. José disse para seus irmãos, mais de 20 anos depois, está em Gênesis 50, 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Que lindo, né? A gente vê a história de José, que José passou, como ele podia imaginar onde ele ia chegar, mas ele manteve um coração grato a Deus, que reconhecia Deus na vida dele, não ficava reclamando, e Deus, né? Mesmo assim, ele ficou preso por um bom tempo, até ele ser tirado da prisão. Nós passamos por luta, todos nós estamos passando por muitas lutas, muitas situações que não entendemos, mas não podemos esquecer que nós temos o Senhor ao nosso lado. A diferença é, eu passo lutas com o Senhor e sem o Senhor. Sem o Senhor, eu passo e me afundo. Com o Senhor, eu passo e Ele me ergue. É a diferença. Se você fica chateado porque a vida cristã, é muita luta, é muito problema, sem Cristo é pior ainda. Nós vamos estudar as outras marcas, né? Tem mais algumas marcas que a gente vai ver nos próximos estudos, na nossa próxima lição, semana que vem, tá? Que Deus nos abençoe, que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações, que a gente aprenda a viver essas verdades e ter essas marcas na nossa vida, de gratidão, de sucesso, de vitória em todo o tempo, mesmo em meio à luta. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Até a próxima.